É, faço parte do núcleo do Rua, aqui da UFRJ, e faço também parte do coletivo negro e LGBTQIA+, do Centro Acadêmico Evaristo de Castro Júnior, mais conhecido como CAGEL. E é isso. Gostaria de dizer também que esse curso está recebendo o apoio da universidade, mais especificamente da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis, a PR7, e recebendo também apoio do Movimento Rua, movimento da juventude anticapitalista, e que está inserido em diversas lutas em favor da classe trabalhadora, da juventude, com atuação no Brasil inteiro, e sempre buscando por uma saúde melhor, por cultura, por educação de qualidade para todos, contra o extermínio. Então, enfim, né? É um coletivo de pessoas que eu acho que perceberam que para mudar a sociedade, a gente precisa mudar primeiramente nós mesmos. E se engajar nessa ideia, nesse coletivo, nessa luta, é simplesmente surreal. Então, também está feito o convite, tá? Para todos aqueles ou aquelas que querem e desejam se somar nessa luta. Nosso coletivo está sempre aberto para todos e todas. Nessa mesa, acho que a gente quer buscar entender melhor como é que funciona a comunicação de guerrilha, né? Como é que ela funciona, seu objetivo, como funciona a produção desse conteúdo, como a militância achou esse caminho nas redes sociais para poder ampliar o seu ativismo. Então, nada melhor do que o nome dessa mesa, né? A Esperança Pinta em Aquarela, por onde devemos caminhar para resistir diante do Brasil do autoritarismo. E acho que esse tema pega muito um agente reprodutor, né, desse discurso do autoritarismo e do ódio que a gente vive hoje. Não poderia ser ninguém mais e ninguém menos que Jair Bolsonaro, né, gente? Acho importante a gente identificar, entender como é que o presidente utiliza a comunicação como ferramenta para poder amplificar tudo que ele se propõe a fazer de ruim, principalmente as fake news. Acho que é muito importante a gente conseguir entender como é que ele utiliza as notícias falsas para poder atacar as instituições públicas que criticam sua gestão e seus opositores políticos, como ele faz essa perseguição. E não só isso também, ele utiliza de fotos editadas para poder parecer com que seus comícios ou manifestações a favor do seu governo pareçam maiores do que realmente são. E isso tudo com o objetivo de mentir descaradamente para poder conquistar o apoio do povo e assim seguir com a sua política de destruição, né? Também é importante a gente perceber como é que ele usa a comunicação para poder espalhar suas facetas, entende? Da sua pessoa política. Como é que ele utiliza dos algoritmos para poder mostrar para o eleitor que consome o Bolsonaro a sua figura, a face que agrada, a face que vai agradar mais um eleitor particular, entende? Vou dar um exemplo. O Bolsonaro, a face do Bolsonaro que chega para um estudante de economia, por exemplo, não é a mesma face do Bolsonaro que vai chegar para um pastor de uma igreja. Então, é muito importante a gente entender e como usar a comunicação de guerrilha para poder combater isso, como que essa nossa comunicação pode ser usada para poder chamar cada vez mais pessoas para se organizarem politicamente, como a gente pode usar
das nossas próprias redes ou das redes do coletivo, para poder criar posts, para poder se inserir nos mais diversos assuntos políticos, como, por exemplo, agora, no caso mais recente, a gente tem um marco temporal, que vai ser totalmente devastador para os indígenas e para a gente, por conta das reservas indígenas, e como isso é extremamente problemático. Esse marco temporal, ele praticamente está falando que, de acordo com o novo critério, se ele for aprovado pelo Supremo Tribunal Federal, como que os indígenas só vão poder reivindicar a demarcação de terras que já eram ocupadas por eles antes da promulgação da Constituição de 88. Isso vai ser extremamente problemático, os indígenas vão sofrer uma perseguição devastadora, podem ocorrer desocupações, então, assim, é a gente lutar pelos direitos originários e dizer não a esse marco. Então, bem, encerrando minha fala por aqui, eu queria, nesse sábado, agradecer pela participação dos dois palestrantes, o Patrick Aguiar e o Matheus Carvalho, maravilhosos, e também puxar a fala para eles poderem se apresentar, para vocês poderem conhecer a sua luta, seu ativismo. Então, é isso. Eu queria puxar agora o Patrick Aguiar para poder se apresentar. Muito obrigada. Oi, gente, vocês me ouvem? Vocês me ouvem? Ouvimos Tá sim. me ouvindo? Ah, tá bom. Oi, gente, eu sou Patrick Aguiar, eu sou estudante da Universidade de São Paulo, faço gestão pública na USP, sou pesquisador em saúde pública, saúde da população negra. Recentemente, esse ano, eu me tornei também TikToker. Estamos chegando aí, já passamos os 100 mil, uma marca muito incrível. E eu sou militante do Rua, fazem alguns bons anos aí, desde 2018, e Patrick, desculpa te interromper, mas eu acho que você ficou mutado. Agora sim. eu não ouvi, mas eu fiquei mudo, foi isso? Parece que ficou mutado por um momento, mas já voltou. Mas agora voltou. Tá bom. Voltou. Não, tá. Onde parou? Eu tava dizendo que... Vou começar de novo, meu Deus. Tá. Gente, o atraso na reunião foi basicamente minha responsabilidade, porque eu não sei lidar com tecnologias, apesar de trabalhar com elas. Mas é isso, eu sou Patrick, eu estudo na USP, faço gestão de políticas públicas, sou pesquisador em saúde pública e saúde da população negra, estou entregando aí agora um artigo sobre jovens negros que vivem com HIV. Esse ano eu me tornei TikToker, chegamos aí por poucas semanas a mais de 100 mil seguidores, que é tipo muito incrível, sabe? Eu nunca achei que isso fosse acontecer. E eu sou militante do Rua fazem bons anos, né? Desde 2018 que eu estou construindo Rua, e para mim é uma honra enorme, né? Construir um coletivo tão potente, chegar a tantos lugares. É isso. Agora foi, né? Foi sim, foi sim. Então, Matheus, se você quiser se apresentar também, sinta-se à vontade. Oi, gente, calma aí, tô perdido, entrei agora. Calma aí. Todo o tempo do mundo, querido. É para se apresentar e depois falar ou só apresentar?
Pode apresentar e falar depois, se quiser também, zero problema. Arrasa. Tá, vamos nessa então. Gente, desculpa a demora, problemas técnicos aqui da internet, das conexões e tal. Quase fomos, como é que chama? Gongadas pela internet, mas vamos lá. Eu me chamo Matheus Carvalho, sou militante do RU aqui do DF, moro em Brasília há muito tempo, sou da Paraíba e sou formado em comunicação. Estou designer, né, porque acho que o processo da criação do Militante Cansado, que é a página que eu gerencio, foi também um processo de formação também para mim. Acho que eu aprendi muito nesse processo de formação no design e tal. Mas eu sou comunicador de formação, né? Não era design. Enfim. E aí, então vamos começar. Eu acho que para a gente falar de comunicação popular, a gente precisa entender o contexto que a gente está vivendo, né, de avanço do fascismo, do bolsonarismo, e como eles também usam as ferramentas da internet para crescer, né, para disputar uma narrativa com muita desinformação, mas também que mobiliza muitos afetos, né? Acho que se tem algo que a gente tem que aprender com tudo isso, é que é importante também mobilizar afetos, mas afetos positivos, numa lógica, enfim, da esperança, de um mundo que a gente quer construir, que não é esse que o bolsonarismo está disputando, né? E acho que também é importante a gente entender o papel que a grande mídia tem nisso tudo, né? A gente sabe que, enfim, a Rede Globo, a Record, esses grandes conglomerados de TV, tem rádios, tem impresso, tem digital, estão em todos os campos. Então, a comunicação não é favorável para a gente, né? E isso também se aplica na internet, né? A gente não pode ter uma ilusão de que a internet é um campo livre para nós, que a gente vai conseguir crescer de uma maneira fácil, porque não é verdade, né? A gente sabe que tem muitas coisas que a gente precisa entender para estar na internet e disputar, né, a narrativa da nossa forma. E acho que eu queria trazer aqui duas coisas, que hoje no Brasil, um quarto da população não tem acesso à internet, né? É muita gente. E quem tem acesso à internet, às vezes tem internets muito precárias, um pacote de dados muito limitado, e a gente tem uma prática no Brasil, que é o zero rating, né? Que acho que é assim que se fala em inglês, você fala em inglês, mas é zero rating, que é uma prática que é o seguinte: as telecoms, né, a TIM, a Claro, a Vivo, a Oi, elas permitem que você tenha acesso a algumas redes, tipo, você paga R$ 20 para ter uma internet X, que é limitada, mas você também pode usar o WhatsApp ilimitado. E aí, quando termina o seu pacote de dados, você tem acesso ao WhatsApp. E aí é o terreno da desinformação, né? Porque aí chega uma mensagem no seu celular, aí você abre o WhatsApp, entra no link e você consegue ler a matéria, porque você não tem internet. A internet acabou para você. Você só vai conseguir ler a manchete. E aí é com a manchete que eles conseguem fazer uma desgraça, né, com desinformação. Então, acho que a gente tem que entender tudo isso para entender o papel da comunicação popular na internet e o tamanho do nosso desafio aqui, né? E acho que falando um pouco de tudo isso e falar um pouco do processo da, da página, né, do Militante Cansado, assim, é uma página que eu criei no começo da pandemia, com o intuito de falar o que eu queria falar com texto. Eu tinha zero conhecimento técnico de design, assim, era mais texto e uns fundos coloridos e tal, mas que passavam mensagens do momento que a gente estava vivendo, né? O começo da pandemia foi aquela fase de que o normal para a gente não tá bom. A gente não quer voltar à normalidade. A normalidade do capitalismo é o problema. Então, a gente precisa transformar isso tudo. Não que tenha passado esse sentimento, né? Mas acho que aquele período foi muito focado nisso, né? A gente precisa de um outro
um outro modelo de sociedade. Esse, né, o capitalismo não nos serve. Então, acho que eu comecei muito nessa pegada de frases e tal, e fui com toque de amigos. O meu companheiro também é designer, me ajudou muito nesse processo. Foram me falando, olha, pensa nisso aí, faz assim e tal. E aí comecei esse processo de usar o design de uma forma militante e ativista, né? E aí acho que também tem um movimento chamado design ativista, que é muito disperso, muito diverso, vai da centro-direita à esquerda radical, enfim, agita campanhas na internet com pautas específicas. Então, a gente tem, por exemplo, quando tem grandes queimadas na Amazônia, a galera se junta para fazer um grande, tipo, uma grande mobilização, ondas de compartilhamento de imagens que passem a mensagem do problema que a gente está vivendo. É uma forma também, né, de disputar, de alguma forma, de fazer a informação chegar, mesmo que de forma limitada, porque a gente sabe que também a arte, né, tem diversas interpretações, ela não tem um texto que vai vinculado a ela também. Gente, eu tenho quanto tempo que eu tô falando aqui? Já cheguei falando, nem sei quanto tempo eu tenho. Todo o tempo do mundo, meu bem. Então... Não fale isso não. Parece que tá lascado. Tá, eu vou tentar ser mais conciso, porque acho que a gente pode trocar muito nas perguntas e nas intervenções. E acho que, e aí, nesse processo de entender a importância do design ativismo, e também de como que o design ativismo na internet pode se conectar nas ruas, né, com os lambes, com os cartazes, com as camisetas, com as melequinhas, né, de adesivo nos atos e tal, e como a gente pode fazer isso funcionar também, né? Não tenham a ilusão de que só isso basta, mas é uma forma, é uma ferramenta que a gente tem de fazer isso acontecer e de levar a mensagem que a gente quer levar para as pessoas, né? E também tem outra, nesse processo de Instagram, internet, veio aí o TikTok, o Reels, que eu ainda estou tentando entender esse negócio, porque eu acho muito complexo. E Patrick arrasa muito nisso, mas eu acho que é uma outra forma de fazer, de disputar politicamente um setor importante, né? Que é a juventude, que está muito ali antenada, ligada em vídeos e tal, porque é isso, né? O futuro tende a ser essas formas de interação em vídeo. Então, acho que tudo isso são formas que a gente tem de pensar conteúdo para disputar o futuro que a gente quer, né? Deixa eu ver o que eu anotei mais aqui para falar, que eu estou aqui só no freestyle. E nesse processo também acho que pensar a linguagem é muito importante, né? Porque política está na vida de todas as pessoas, né? É o preço do pão, é o preço do gás, é o preço da gasolina, mas poucas pessoas têm a possibilidade de parar um tempo considerável do dia para se informar, né? A gente vive nessa correria e tal, não sei o quê, tem que produzir, tem que viver, tem que sair de casa, colocar máscara, trabalhar e tal. Então, a forma como a gente também usa a linguagem, como a gente não é simplificar, mas tem que tentar achar uma palavra melhor que simplificar. Que a gente puder... não, deixa eu pensar aqui, gente. Suave, né? Sim, talvez... gente, não sei a palavra, mas, enfim, simplificar algumas coisas de alguma forma para tentar explicar o que está acontecendo, né? Então, por exemplo, como a gente vai explicar para nossa bolha, para outras pessoas, o que significaria a aprovação do Distritão, por exemplo, que é muito complexo. A gente tem que de alguma forma, simplificar, tem que pegar o que a gente tem de entendimento e colocar de forma visualmente mais agradável, que as pessoas consigam ler, menos textão na legenda e mais nos cards, por exemplo, para que as pessoas possam compartilhar de uma forma mais rápida, sabe? E acho que é uma forma também, né? Acho que pensar a linguagem é muito importante. Mais do que se o card está lindo, impecável, sei lá,
bem diagramado é a linguagem que, né, que é colocada ali para que as pessoas possam entender e a gente, né, fazer com que a informação chegue a mais pessoas possíveis, né? E, enfim, são várias formas de criar, né? E acho que nesse processo do Militante Cansado, é, o design ativismo, né, que são essas artes que são mais virais, que pegam elementos de uma pauta e brincam um pouco, né, com símbolos, é uma coisa, né? Fazer um fio explicando o Distritão, por exemplo, o que é o fascismo, o que é o Centrão, né? Esse grupo político fisiológico que está há muito tempo na política, é uma forma de fazer um fio interessante para explicar para as pessoas que não tem como parar para ler sei lá, um grande texto sobre o assunto, né? Apesar de que também é importante que a gente, né, faça também ajude de alguma forma a, a aprofundar alguns temas, né? Se as pessoas também assim quiserem. Sei lá, também tem as ondas de compartilhamento, então acho que são várias as possibilidades que a gente tem para fazer uma comunicação popular na internet, não se limitando, né, a essa forma de fazer comunicação, porque só ela não vai trazer o que a gente precisa, né, para o futuro que a gente quer construir, mas que a gente consiga usar de uma forma essas ferramentas para disputar esse futuro. E sempre também lembrando que os donos da internet não são nossos aliados. O algoritmo não é o nosso aliado. Ele está aqui para derrubar a gente, né? Por isso que alguns termos a gente tem que mexer, né? Os genocidas, a gente tem que colocar um i, né? Ao invés do i, para poder burlar ali o algoritmo de alguma forma, porque tem palavras que eles estão censurando mesmo, que eles estão derrubando o alcance, porque sabem que existe gente que está fazendo política, que tá tentando disputar os rumos aí desse projeto falido, e acho que a gente também tem que ter atenção a isso, sabe? Acho que isso rola muito no TikTok, né, de alguns termos que nós podemos usar a plataforma para falar de alguns temas, a gente tem que também ficar de olho nisso, porque é isso, não são nossos aliados, são nossos inimigos de classe. Mas a gente tem que usar essa plataforma de uma forma para poder, né, chegar a mais pessoas possíveis. E, por último, acho que é isso, gente. Cheguei no freestyle aqui, desculpa. Mas Não, acho que na troca a gente vai conseguindo se entender e acho que o que eu não falei, que foi muita coisa, a gente pode continuar conversando. Desculpa. é isso, não, foi um tempo ótimo. Assuntos que com certeza a gente vai discutir depois. Mas agora é hora do nosso outro reizinho, né? E aí, Patrick? Fala, pode falar, querido. É todo seu. Ai, gente, pô, primeiro, Matheusinho perfeito, né? Nem tem muito o que falar, assim, depois ele já traz um monte de questões que são super importantes. Eu acho que não é fácil a gente debater qual é o papel das redes sociais na nossa atuação política, porque isso não é consenso nem dentro da nossa própria organização, né? Nem dentro do Rua, quanto mais no conjunto da esquerda. Tem muita gente que acha que as redes sociais têm que ser o centro de toda a nossa atuação, tem gente que acha que as redes sociais não podem sequer passar perto disso. Eu acho que o Rua, ele vem dentro de um processo, né? O Rua nasceu em junho de 2013, nós nos chamamos Movimento Rua, e desde sempre a gente entendeu a rua, o espaço público, enquanto um espaço privilegiado de debate e de disputa política, né? Houve todo um processo, né, de pensar em que lugar que estão as instituições para a nossa atuação política, porque no fim das contas a gente entende que a gente tem um projeto de mundo, a gente tem um projeto de sociedade,
E esse projeto não tem como ser alcançado em outro lugar que não a rua, né? Eu sou um militante socialista revolucionário, e revolução a gente faz na rua. E é dentro desse debate inteiro que estão colocadas as redes sociais, né? Então, pensar como que as redes sociais elas entram no meio desse debate é uma tarefa difícil, é uma tarefa que tem que ser coletiva, e por isso que é tão importante, né, esses movimentos, como os cursos, os seminários, para a gente pensar a comunicação e como fazer uma comunicação que sirva aos interesses da classe trabalhadora. Mas eu concordo muito com essa ideia de que a rua é o espaço para a gente. E eu acho que eu defendo isso com todas as minhas forças. Eu acredito que todas as vitórias que a classe trabalhadora, que as mulheres, que a negritude, que as LGBTs tiveram na história foram conquistadas na rua, né? Eu acho que o movimento negro é o principal exemplo disso, né? De carregar uma ancestralidade de luta, de uma liberdade que foi conquistada pelo aquilombamento, pela resistência dos corpos pretos, né? A USP foi a última universidade do Brasil a aderir às cotas raciais. E a gente só conquistou as cotas depois de uma greve que durou mais de 3 meses, sabe? Tudo que a gente conquistou nas ruas, os direitos trabalhistas, né? Os povos indígenas conquistaram o direito pela demarcação nas ruas. Tudo que a gente tem nessa vida enquanto classe, a gente conquistou nas ruas, porque se dependesse da branquitude escravocrata, a gente ainda estava na senzala até hoje. E por isso que eu acho que a gente tem que ser enfático em afirmar que as redes sociais não substituem a atuação na rua. Não substituem. Se a gente algum dia tiver que escolher entre fazer uma política muito incrível de redes, ou fazer um cursinho popular, ou construir um coletivo de cultura, eu acho que a gente tem que ir pelo cursinho popular, pelo coletivo de cultura, a gente tem que priorizar a nossa atuação na rua, no movimento social, tipo, na dinâmica real, né, da vida das pessoas. E por isso que as redes, elas não podem ser um fim em si mesmas. Eu acho que partir, né, desse ponto é muito importante. As redes não podem ser um fim em si mesmas. As redes têm que ser um meio para a gente fortalecer a nossa atuação no mundo real. E eu digo isso não só como princípio, porque como princípio, eu também acredito que a gente deve priorizar a nossa atuação na rua. Eu poderia entrar no todo debate teórico e tal, mas eu acho que de forma pragmática mesmo, todas as experiências políticas que tiveram sucesso no período recente conseguiram juntar, e aí eu estou falando de esquerda e de direita também, conseguiram juntar uma atuação muito profissional nas redes com uma ocupação muito enfática das ruas, né? Um dos principais exemplos é o MBL. O Arthur Duval, né, o Mamãe Falei e o Kim Kataguiri, até 2013, eles eram só 2 manés que iam em manifestação da esquerda atirando com a cara das pessoas. Tinha meia dúzia de adolescentes que gostavam muito deles, que achavam, meu Deus, eles estão jantando os esquerdistas, mas era só isso que eles eram. Essa galera virou voto e virou movimento quando eles conseguiram tirar as pessoas de trás do YouTube e levar elas para a rua, né? E em 2016, não, gente, perdão, 2016, né? No processo do impeachment. O Bolsonaro, a mesma coisa. A Isabela Calil, ela faz uma análise muito profissional, assim, muito qualificada, eu recomendo muitos trabalhos dela. Quem quer entender a atuação do bolsonarismo nas redes, o que é produção de conteúdo segmentado, né? Como que o Bolsonaro consegue construir diversas personagens diferentes, dependendo de qual setor da população ele dialoga. Mas é inegável que o Bolsonaro teve uma atuação local muito, muito grande, funcionado principalmente pelas igrejas evangélicas, sabe? De uma galera que estava ali na comunidade falando, pregando a palavra do bolsonarismo. As manifestações, né, os comícios do Bolsonaro em 2018 eram enormes. Ele conseguiu tirar a galera da rede e levar a galera para a rua. E eu acho que esse é o nosso maior desafio. É pensar não só como que a gente atinge mais pessoas com as redes sociais, porque no fim das contas é isso que a rede proporciona para a gente, né? A gente chegar aí nas pessoas, mas como que a gente pega essas pessoas e a gente tira elas de trás do computador, de trás do celular, e faz essas pessoas colarem com a gente no dia a dia da militância. Porque
porque a gente é leninista, né? E não basta só a consciência revolucionária, é preciso ação revolucionária, né? E para mim esse tem que ser o principal debate da esquerda em relação às redes. Entender que as redes não podem ser um fim, as redes não podem ser uma forma de fortalecer o personalismo nas nossas organizações, não é uma forma de a gente criar grandes figuras públicas que são maiores que as nossas organizações, tem que ser uma forma de a gente formar militantes e trazer mais pessoas para dentro das nossas organizações. Tem que ser uma forma de a gente fortalecer as nossas atuações fora da rua, né? Como que a gente pega uma pessoa que tem um puta acordo com a nossa política LGBT e a gente leva essa pessoa para o encontro LGBT da UNE. É sobre como a gente pega um estudante de licenciatura numa universidade que está muito puto com o governo Bolsonaro, com o que o Bolsonaro está fazendo com a educação durante a pandemia, a gente coloca esse cara no cursinho popular, a gente coloca esse cara no Mais Nós, sabe? É esse o debate que eu quero fazer no Rua. É esse debate que eu acho que vai fazer a gente sair de uma lógica só individualista e voluntarista, de quem tem mais proximidade com as redes sociais, quem tem mais facilidade com as redes sociais, e numa lógica coletiva de como que as redes sociais viram um instrumento da ação revolucionária, entendendo que elas têm muitos limites, né? Como o Mateuzinho falou imensamente, mas dentro dos seus limites, em que lugar eu consigo pensar redes sociais para fortalecer a nossa ação revolucionária e anticapitalista. Mas eu acho que o oposto disso também é bastante negativo, porque as organizações, elas, e aí eu digo principalmente sindicatos, né, os partidos, que são um pouquinho mais engessados, têm uma dificuldade de entender novas ferramentas de diálogo com a classe trabalhadora, em especial a juventude, né? Houve uma época em que era muito incrível a gente imprimir um panfleto para frente de uma fábrica, ou mesmo ir para frente da universidade. Hoje, inegavelmente, essas ferramentas que são importantes, que devem continuar acontecendo, elas não vão surtir o mesmo efeito que surtiriam há algum tempo atrás. Hoje, a gente fazer um panfleto, um jornal, escrevendo em 20 páginas como o governo Bolsonaro está fudendo a juventude, não vai engajar como engajaria há alguns anos atrás. Então, como que a gente pensa novos formatos que alcancem essas pessoas, né? Como que a gente pensa novas ferramentas, novas tecnologias que vão permitir a gente dialogar com as pessoas que a gente quer dialogar, né? Eu acho que nesse ponto a experiência do TikTok foi um vírus assim, virou uma chavinha muito importante na minha cabeça, que é entender, olha, então, a galera secundarista, eles não querem perder muito tempo com você, entendeu? Eles até topam falar mal do Bolsonaro, mas eles querem falar mal do Bolsonaro em 60 segundos. Eles querem entender em 60 segundos como que o Bolsonaro está fudendo a educação do Brasil. E como que você faz isso? Entendeu? E pensar, né, como que a gente constrói essa linguagem que é dinâmica, que é objetiva, que vai direto ao ponto e que, ao mesmo tempo, seja politizada, foi um puta desafio, né? Tipo assim, um desafio enorme, assim, porque como que você explica o Distritão em 60 segundos, né? Eu não fiz, pelo menos, não consegui. Pensei em fazer, não tive a capacidade, o Mateuzinho foi muito melhor nisso no Instagram do que eu. Mas também entendendo que as redes sociais, elas têm públicos, e que, dependendo de quem a gente quer atingir, vai fazer muito mais sentido fazer uma coisa em uma rede social do que em outra, né? E entender novas dinâmicas e novos formatos é importante para isso, porque talvez a gente chegue, no final das contas, num consenso de que o TikTok não é um espaço que vale a pena a gente investir nesse momento, mas entender como que faz um conteúdo que é objetivo, que é dinâmico, que atinge as pessoas, que tem impacto, pode ajudar a gente numa eleição de DCE, né? Eu acho que, por um lado, é errado a gente colocar as redes sociais como se fosse o futuro da política, sabe?
como se, nossa, se a gente não ocupar as redes sociais, acabou rua, acabou... a gente não vai atingir mais ninguém. Acho que não é assim que funciona. Acho que os problemas da juventude, da classe trabalhadora, são problemas que são antigos, que existem antes do TikTok, do Facebook, do Instagram, que a gente dialoga com eles há muito mais tempo. São problemas que são, acima de tudo, os locais, e a nossa cabeça pensa onde nossos pés pisam, e a nossa atuação local tem que ser a nossa prioridade, porque a galera está se fudendo no território, na comunidade, na favela, e é nesse lugar que a gente tem que estar presencialmente, ocupando com os nossos corpos. Mas, por outro lado, também não adianta a gente insistir em formas de fazer política que já não não fazem mais sentido para a galera que a gente quer atingir, né? E eu acho que esses são dois grandes debates que não estão nem fechados na minha cabeça, para ser sincero, e eu acho que não estão fechados na cabeça de ninguém ainda. A pandemia deu um salto de qualidade importante, na minha visão, na capacidade da esquerda de ocupar redes sociais. Antes da pandemia, a gente não sabia o que era um tuitaço, a gente não sabia o que era fazer, né, programações, tipo assim, online, do jeito que a gente fez, sabe? O nosso curso antirracista foi uma coisa gigante, que a gente nunca teria conseguido fazer isso se a pandemia não tivesse imposto para a gente a incapacidade de fazer um curso antirracista no local. Claro que eu queria estar no Conselho Nacional, debatendo com todo mundo a nossa política antirracista, mas fazer isso somente foi uma forma de massificar, o que seria uma coisa só para os nossos militantes. Enfim, debates, competições, acho que tem muita coisa que a gente ainda tá para aprender, mas no fim das contas, eu acho que é muito importante a gente não colocar as redes sociais, meu Deus do céu. É isso, gente. Só para terminar, eu estava dizendo que acho que não faz nenhum sentido a gente colocar as redes sociais nesse lugar de meu Deus do céu, sendo que a gente não consegue fazer nada, né? E também não faz nenhum sentido a gente colocar as redes sociais como o fim da nossa política. Ela tem que ser um meio, né? Tem que ser como que a gente vai atingir as pessoas e depois de atingir, fazer essas pessoas virarem, como a gente vai ganhar consciência, né? Como a gente vai levar consciência de classe, consciência racial, né? Como a gente vai explicar para as pessoas as opressões que a gente vive, mas como que a gente também vai dar alternativa para elas de lutar contra essas opressões, né? E a ação, ela pode ser muita coisa. Ela pode, eu acho que ser tanto entrar efetivamente no rua, mas pode ser também colar com a gente no ato, pode ser também apoiar financeiramente uma atuação nossa, pode ser também assinar um abaixo-assinado, sabe? Pode ser muita coisa e a gente ainda está precisando avançar um pouquinho nisso. Mas é isso, gente. Falei um monte também, né? Nada, querido, foi perfeito. Gostaria muito de agradecer a tua fala também. Acho que é isso, né? A gente nunca tirar a rua como protagonista da nossa luta e sempre tentar buscar os outros meios, como as redes, como TikTok, para poder fazer. Acho que a palavra seria uma didática, talvez, do que a gente desses temas super pesados como Distritão, mas sempre tentando deixar um pouco mais didático para todas as outras pessoas poderem entender melhor e colarem com a gente para poder ajudar da forma como puderem também. Então, muito obrigada. E acho que a gente pode ir para a parte de perguntas. Se vocês tiverem perguntas para poderem fazer para os nossos dois convidados, sintam-se à vontade para poder usar o chat ou para poder abrir o microfone ou falarem, enfim, todas as opções. Tem uma aqui da Gabriele Brandão. Ela pergunta para os dois assim: o que é que motiva vocês a serem comunicadores dessas redes sociais? Algum de vocês dois gostaria de falar? Quer falar, Patrick, primeiro? O que me motiva? Boa pergunta, nem eu sei se não
assim, toda semana eu penso em desistir, assim. É o cenário de terra arrasada, mas tudo bem, vamos lá. Temos que fingir que tá tudo bem. Eu acho que o que motiva a vontade tipo, de disputar e de contribuir de alguma forma, é, enfim, para o debate público mesmo. Acho que quanto mais de nós nesses espaços, seja com 100 mil seguidores, 10 mil, 1.000, 100, quanto mais gente nossa falando sobre e mobilizando, porque também não é só comentar, né? A gente não é só comentarista da internet, a gente também é, agita, né? A- Faz agitação, faz propaganda na internet, então acho que somar mesmo a esse debate público e tentar levar informação de formas diferentes, né? Com vídeo, com cards, enfim, acho que a gente pensando essas múltiplas formas de fazer comunicação, assim, mas não é fácil, assim, acho que é muito desestimulante, a plataforma também nos desestimula, né? Porque, infelizmente, a gente vive pensando em número também, né? Ah, quanto esse vídeo alcançou e tal, será que eu consegui chegar a um público que não é só o meu? Porque tem muito disso, né? A gente pensa muito nisso, né, de bolha. Ah, mas tem que sair, tem que furar a bolha e tal, mas nem sempre furar a bolha, às vezes é tão seguro assim quanto a gente pensa, né? Porque às vezes furar a bolha é sofrer muito ataque também. E se a gente não tem uma rede que nos ampare de alguma forma e que a gente consiga se blindar contra isso, né? Pode ser também muito danoso do ponto de vista de saúde mental também, né? Furar a bolha de qualquer jeito. Então, acho que... E também o modo como a plataforma trata o nosso conteúdo, né? Sempre joga para baixo, o engajamento e tal, para chegar a menos pessoas possível. Então, acho que é um desafio também, é bem desafiador fazer conteúdo na internet, mas a gente também vai se amparando, né? Acho que não é uma coisa só minha ou só do Patrick, acho que todo mundo passa por isso, todo mundo que produz conteúdo passa por isso, né? Seja no YouTube, né? As YouTubers de esquerda também sofrem muito isso, né? Seja no Instagram, no TikTok, no Twitter e tal. Então, acho que é um desafio que a gente tem a quem chorar as pitangas também. Sobre isso. Ai, gente. Eu ia só concordar mesmo. Assim, a minha experiência com o hate é uma experiência muito dura. Assim, o TikTok é muito pesado, assim, de hate. Existem momentos, assim, que você cai em círculos de hate que são horríveis. Hoje existe, objetivamente, grupos de ódio, tipo, existe isso mapeado, inclusive, né? Tipo, se seu vídeo cai num grupo desse, está fundido, assim. Você vai ter que ficar lidando com coisas muito pesadas, assim. Sendo sincero, não tem um dia no TikTok que eu não sofro racismo, não tem um dia no TikTok que eu não sofro LGBTfobia. As pessoas estão lá para, assim, essa galera que é bolsominion, eles estão lá só para foder o seu emocional mesmo, e é só isso que eles querem fazer, eles querem te desestimular. Mas não é como se a militância, tipo, fora das redes sociais, também não fosse um pouco assim. É muito duro lidar também um pouco com a dinâmica da vida militante, né? A gente abre mão de muitas coisas da nossa vida, a gente tem que lidar, né, com outras organizações, isso quando não é com a direita, a gente tem que dar uma parte da nossa vida que muitas vezes é desgastante, mas a militância também dá sentido para a nossa vida, né? Pelo menos para mim é assim. Eu hoje tenho alguma dificuldade de imaginar o Patrick completamente ausente da militância, porque foi a militância que ensinou para mim qual é a potência da minha ancestralidade, foi a militância que ensinou para mim o quão injusto é o mundo em que eu vivo, né? E existir sendo contra esse sistema hoje faz parte de quem eu sou e dá sentido para minha vida, né? E aí eu acho que as redes sociais vêm nesse mesmo sentido, que é uma forma de militância. E a gente sempre tenta entender, né, tipo, qual é o custo-benefício ali,
Já houveram momentos em que eu falei, não está valendo a pena, sabe? É um espaço de muita exposição, e aí, tipo, eu fiquei com o TikTok fechado um mês, eu acho que foi em junho, porque eu estava num emprego novo, era muito importante que eu continuasse nesse emprego, eu sabia que eu faço um conteúdo, eu sei, né, que eu faço um conteúdo, e não é exatamente conteúdo que as empresas adoram, né? E eu falei, não está valendo a pena nesse momento. E aí eu continuei militando fora do TikTok, porque eu sou militante apesar do TikTok, né? E aí eu acho que é nesse sentido, assim, eu acho que o que motiva é entender que é uma ferramenta que pode ser muito útil para as lutas que a gente trava no nosso dia a dia, que é uma ferramenta que aproxima muitas pessoas da nossa política enquanto coletivo, é uma ferramenta que, que tem um alcance que é muito importante para a gente e que, portanto, é muito bom se eu conseguir seguir com ela. Mas também não é a ferramenta que é totalizante da minha experiência enquanto militante, né? E é isso. Não, perfeitos. Não imagino como é que deve ser sofrer esse hate todo, principalmente nas redes sociais, porque se qualquer coisa, por exemplo, se a gente posta em redes sociais, já vem gabinete do ódio inteiro para cima da gente. Então não imagino vocês que têm essa vivência na realidade de vocês praticamente todos os dias. Então é uma barra. Então, cara, só orgulho de vocês realmente seguirem com isso tudo mesmo, com esse ódio todo. O amor vence o ódio, né, gente? Essa é a verdade. Aqui, eu vou ler outra pergunta. É da Yamara Gonçalves. Entendendo que as redes sociais hoje podem ser uma porta de entrada para o debate anticapitalista, como vocês acham que conseguimos avançar para organizar mais pessoas nesse sentido? Algum de vocês dois? O Matheus está apontando para o Patrick, então é dele. Bom, assim, eu acho que a gente tem que ter política mesmo para isso, sabe? Eu acho que é pensar coletivamente política para fazer as pessoas virarem militantes. Então, uma coisa muito importante que a gente fez, por exemplo, aqui em São Paulo, foi puxar uma plenária para agitar uma manifestação do Fora Bolsonaro. Aí soltei informes, fiz um vídeo, soltei informes, foi super bem, tal. 200 pessoas colocaram contatos lá, já são 200 contatos que a gente tem para mandar atividades do Rua, pessoas que entraram numa plenária, aí tava o Mateuzinho lá, tava a Simone, tava uma galera do nosso coletivo, e assim a gente entra em contato com essas pessoas, né? Falando de um ponto de vista mais técnico, assim, existe uma diferença entre redes abertas e redes fechadas, né? Instagram, Twitter, TikTok são redes abertas, qualquer pessoa pode procurar o seu user e entrar lá, mas as redes fechadas, o Telegram, o Discord, o WhatsApp, eu acho que elas cumprem essa outra função de aproximar as pessoas de uma dinâmica militante mais real, entendeu? Então, você, além de ter as pessoas que já te acompanham nas redes sociais, você criar um grupo que tem muita gente do Rua, assim, e as pessoas que interagem mais com o conteúdo, você... Eita, mas... As pessoas que interagem mais com o conteúdo, você coloca essas pessoas num grupo de WhatsApp, e aí nesse grupo vocês marcam de ir para manifestação, entendeu? Ou então fazem debates mais profundos, sabe? Faz um grupo de estudos. Eu acho que assim, a gente vai pensando políticas que fazem as pessoas ir além daqueles 60 segundos, ou ir além daquele card, né? E entrar mais numa lógica militante, né? E depois falar também, ó, gente, eu faço parte de um coletivo, entendeu? Quem quiser conhecer esse coletivo, a gente vai fazer uma conversa, é muito legal, ser militante, e etc. É tudo isso aí que o Patrick falou. Acho que não tem nem mais o que falar. Disse tudo. Acho que é muito importante essa lógica de contatos, realmente, pegar contato das pessoas é muito massa. Acho que
é assim mesmo que a gente vai conseguindo aproximar mais pessoas, né? E sempre buscando essa linguagem, né? Acho que adaptar a nossa linguagem também ao que está aí, ao que a gente precisa. Acho que um exemplo muito, muito importante disso é o TikTok, né? Se a gente não tem gente nossa produzindo conteúdo para o TikTok, para disputar essa juventude, para trazer essa galera, como o Patrick falou, em vídeo de 60 segundos, 1 minuto, acho que é também assim que a gente consegue, né, fazer com que a pessoa fique ali, veja mais vídeos, aí siga o Patrick no Instagram, e aí sabe que ele é do Rua, porque ele vai postar uma parada nos stories, aí vai acompanhar. Acho que é bem isso mesmo. Só para falar aqui uma pergunta que chegou. Não, eu acho que melhor o Leandro falar, né? Que aí depois eu respondo, melhor do que eu ler por você. Pô, não, que isso, amigo. É o da Micaela? Só acrescentar uma coisa aqui. Ó, que o Mateuzinho falou que faz super sentido. É pensar assim que a atuação nas redes sociais ela também é coletiva, né? Apesar de ser o nome das pessoas ali, geralmente, também é uma atuação coletiva. Então, a parte do ecossistema é um rolê que tipo que bate muito, assim, boas experiências de redes sociais, inclusive tem uma gente muito profissional que mapeia ecossistemas bolsonaristas. E é muito doido, assim, como os caras, eles realmente criam todo um ecossistema em que qualquer fonte de informação que você tem na internet vem de um rolê bolsonarista, entendeu? Então tem os caras do YouTube que são bolsonaristas, tem os caras do Instagram, tem os jornais bolsonaristas, Terça Livre, essa galera, tem a cultura bolsonarista, sabe? Tipo, de redes de streaming de extrema-direita. É um rolê muito doido, que você, no fim das contas, eles prendem as pessoas nesse ecossistema, assim. E eu acho que a nossa atuação, ela também tem que ir num sentido parecido. Obviamente, eles fazem isso de um jeito muito merda, a gente faz isso de outro jeito, mas é isso. Existir enquanto coletivo nas redes sociais também é importante. Porque eu tô no TikTok, mas a minha produção no Instagram é pique, assim, tipo, nem tenho o que postar no Instagram. Mas repostar um conteúdo do Matheus, falar, ó, gente, essa página aqui é muito incrível, e ele fala sobre coisas que eu não falo numa profundidade muito maior, é importante. Porque aquele cara, ele me segue, mas o Matheus fala, pô, os dois são do Rua, então esse coletivo deve ser muito legal, entendeu? Pegar, né, os podcasts que a nossa galera toca e falar, ó, tem esse podcast aqui que é muito bom, tá super nesse assunto aqui, também é do Rua. Tipo, eu acho que a gente existir em coletivo, tipo, nas redes sociais também, para chamar a atenção de que nós somos um coletivo, né? Que a gente é mais do que uma pessoa ali que está fazendo política na internet. Sobre isso, só para complementar, eu acho que a, a página, né, do Militante Cansado só é o que ela é hoje porque muita gente somou nesse processo também, né, de divulgação. Assim, eu não, assim, a página não seria nada se a Mídia Ninja no começo não divulgasse conteúdo meu, assim. Foi por causa dela que eu tive um post que chegou muito longe, as pessoas foram chegando na página, e aí também esse esforço, né, de puxar também outras pessoas que produzem conteúdo também é muito importante, né? Essa rede de apoio, essa rede entre nós é muito legal, porque eu não preciso falar sobre tudo. E vai ter alguém que fala sobre esse assunto que eu não domino. E é uma coisa que a gente também tem que ter muita ciência disso, que a gente não precisa falar sobre tudo. Porque senão a gente vai adoecer, porque é impossível falar sobre tudo, a gente vai se cobrar. E é isso, tem gente que produz conteúdo sobre assuntos que a gente não fala, mas que são incríveis. E a gente precisa fazer essas pontes, né? Com essas pessoas e com essas figuras e com esses coletivos, porque pessoas também fazem parte de pessoas, comunicadores de esquerda, normalmente fazem parte sei lá, de coletivo de juventude, de partido político e tal. Então, acho que é muito importante isso, assim. Só para falar um relato aqui, pessoal, é isso. Que isso, pode falar. Era isso. Era isso. Falar que a página só cresceu porque teve gente que conseguiu divulgar e aí chegou mais longe. Acho que a gente precisa fazer esse esforço coletivo, assim, sabe? De se divulgar. Não, perfeito. É realmente
cada um ajudar cada um quando puder. É, como o Patrick falou, um coletivo, gente. A gente está junto nessa. Realmente não é para tocar isso individualmente. Pois. Acho que eu vou ler 2 perguntas aqui. Espero que dê tudo certo. A primeira é da Micaela Moreira. A gente vive em um momento que a conjuntura tem adoecido muitas pessoas. Como vocês conseguem transformar isso em potência criativa? E a segunda pergunta é da Júlia Nifa. Espero que vocês falem corretamente. Queria saber se vocês, às vezes, sentem um conflito nessa necessidade de diluir e tornar tudo esteticamente agradável, para que os conteúdos sejam palatáveis para redes quando são assuntos tão sérios e profundos. É isso. Alguém quer começar falando? Ou eu posso fazer no Doni Doni, não tem problema. Posso falar, então? Sobre adoecimento, eu aprendi a parar. Tipo, tem vezes que eu, sim, eu me cobro muito, eu me cobrava muito quando eu criei a página, e isso me atrapalhava até a minha própria vida militante, né? Porque a gente se esgota uma tarefa, todos os outros ficam deixados, sei lá, de lado e tal. Acho que é uma coisa que acontece muito, assim, nesse esforço de produzir conteúdo na internet, saber que o algoritmo vai te derrubar, que você vai se frustrar porque faltou falar uma coisa, porque tem gente que está falando merda, né, sei lá, do seu post e tal, tem ataque. Então, acho que eu aprendi a transformar esse, essa, esses momentos que eu não estou bem em ficar de boa e não me cobrar, assim. Então, assim, saber que como o Patrícia falou, a gente tem uma vida militante para além da internet. Então, eu vou tocar outras coisas, vou me cuidar, vou somar em outra frente militante, fazendo comunicação para o Rua, no DF, para as figuras da minha organização. Então, acho que, ou para a minha própria organização de uma forma geral, né? Acho que saber usar essa potência para também descentralizar também essa produção de conteúdo, né? E sobre isso da estética agradável, cara, assim, é um debate que sempre acontece, volta e meia, alguém fala, tal post de fulano é rosa, falando de coisa séria, tipo, eu tenho preguiça desse tipo de coisa, porque acho que é um debate tem um setor, né, da esquerda radical que acha que tem que ser tudo vermelho, foice martelo, uma estética tipo Rússia 1917, que eu acho que é importante, mas acho que a gente achar que um conteúdo não é radical porque ele tem rosa, porque ele tem roxo, porque ele busca também se adaptar a uma linguagem, que eu acho que é muito dessa estética meio não tem um nome para isso, porque também não cheguei a pesquisar sobre, mas acho que essa estética com as bordas arredondadas, com umas estrelinhas de várias pontas e tal, eu acho que estética e política, por óbvio, mas se prender a esse debate de, tipo assim, você está falando de um assunto sério e usando rosa, tipo, gente, tá, mas e o conteúdo em si que tá ali? As horas que foram tiradas do dia para produzir esse trabalho, sacou? Então, acho que é uma balança, né? Você tem que também, óbvio, equilibrar. Você não vai falar de genocídio, sei lá, usando ursinhos carinhosos, mas acho que mas pode também cumprir um papel interessante, mas, por exemplo, não é o meu rolê. Mas, assim, acho que também saber do que se fala e usar elementos, né, daquele assunto é muito importante, né? Então, se a gente está falando de privatização dos Correios, vamos fazer um fio que mostre a luta dos trabalhadores dos Correios em greves, por exemplo, com as imagens, usar o amarelo e o azul, né, que tem a identidade visual dos Correios para pessoas também
quando olharem, né, fazer o link, né? Correios e tal, entendeu? Ela não precisa nem ler de pronto, assim, que é sobre os Correios, mas ela vai ver que a estética tem a ver com os Correios, né? Eu me perdi, mas acho que é isso. Assim, acho que existe uma vontade e uma necessidade de tentar usar uma estética mais palatável, mas acho que tem como fazer isso sem abrir mão do que a gente acredita, né? Sem abrir mão de colocar ali no cantinho, ou na arte, a foice e o martelo, ou elementos do o punho cerrado, as nossas bandeiras e tal. Acho que tem como fazer isso sem fazer um conteúdo, sei lá, tem como fazer isso sem se diluir a produção de conteúdo da internet, que é muito rápida, que o post ele envelhece muito rápido, né? É isso. Aí, sobre adoecimento, eu acho que é isso que o Matheus falou, assim, entender, tem momentos, assim, que tá tudo bem você ter os comentários de um vídeo, entendeu? Tá tudo bem você bloquear a costura e dueto e etc. E tá tudo bem você parar também quando você não tá bem. E eu acho que essa parte de adoecimento, e eu sei que eu tô batendo nessa tecla, desculpa se eu estiver sendo chato, mas é porque é realmente muito importante isso não ser uma coisa que é só nossa, porque isso vai acontecer, entendeu? E eles estão organizados e tem uma diferença importante que é a grana. Os caras colocam grana para fazer ódio na internet, sabe? Então a nossa capacidade de, de não a capacidade deles de propagar ódio é muito maior do que a nossa capacidade de nos defender. E por isso que ter outras pessoas ao redor de você que estão te apoiando emocionalmente, que estão pensando conteúdo junto com você, né, que estão pensando política junto com você, porque eu acho que um dos principais hates, por exemplo, é quando vem da esquerda, porque aí você faz um conteúdo super, tipo, meu Deus, achei que isso aqui seria muito incrível, aí vai um cara lá e vai lacrar em cima de você e você fica, meu Deus, será que eu falei uma coisa muito horrível, não sei o que lá. Então, ter outras pessoas que estão ali atrás de você, pensando coletivamente o conteúdo, dando suporte emocional, falando, não, é isso mesmo, não tinha nada errado, então erramos, mas tudo bem errar também. Isso aqui não é um voto, assim, no Congresso, sabe? Tipo, é só um post. É importante essas pessoas, assim, para a gente conseguir continuar existindo. Tanto dentro das redes quanto fora das redes, né? E ter também essa consciência, assim, de que se a gente quer ser militante para a vida toda, a gente tem que entender os nossos limites, né? Porque pior do que você se afastar por um tempo, ou então falar, não, estou no momento da minha vida que eu só quero me dedicar para essa pauta, você quebrar e parar de militar para sempre. E é por isso que entender os limites é muito importante, né? E estar também tranquilo com a ideia de que pode ser que a gente não consiga fazer uma coisa em algum momento, e vamos continuar existindo. Acho que esse é um ponto. Sobre a estética, para mim, particularmente, e no TikTok, mas eu acho que em todas as redes sociais, tem um rolê do racismo. Eu acho que é um pouco que pautou uma boa parte da minha produção de conteúdo. De que é isso? É muito mais fácil fazer conteúdo sendo branco, tipo, objetivamente. Existem estudos, né, que falam que os algoritmos são racistas e privilegiam rostos brancos. Fazer um conteúdo sobre política, sendo preto, e ainda trazendo uma parte que é da minha formação sobre gestão pública, mais difícil ainda. Muita gente, hoje menos, né, mas no começo principalmente, as pessoas me deslegitimavam o tempo inteiro. Tipo, eu tive que colocar lá que eu sou estudante de gestão pública, porque eu não podia falar sobre orçamento, como é que você sabe do que você está falando, entendeu? Então sempre tinha essa pressão. E objetivamente, tipo, interagindo com outros criadores de conteúdo que são pretos no TikTok, pessoas pretas têm que fazer o dobro, tipo assim, tem que ser 2 vezes melhores que as pessoas brancas para conseguir atingir resultados semelhantes. Então, eu tive que melhorar a qualidade da produção de conteúdo
numa velocidade um pouco acelerada, assim, né? Se você descer o meu perfil e aí você pega os primeiros vídeos, não tem nem comparação com os últimos, né? Tipo, eu fiz um remake recentemente, que era um vídeo que eu até copiei, né? Eu dei para uma moça aqui americana, que era sobre a gente precisa escolher entre ter o capitalismo ou ter um futuro, porque não dá para ter os dois, porque o capitalismo destrói o meio ambiente. E a diferença é muito gritante. E teve que existir essa diferença, sabe? Para alcançar números, né? Eu não faço vídeo diretamente no TikTok, por exemplo. Eu gravo um vídeo na câmera e todos eles são editados no Premiere. Mas tem um monte de branco que fala sobre política e que só clica lá e está falando, enfim. Acho que existe uma pressão estética, sim. Acho que as redes sociais, elas são pensadas para isso, em algum ponto. Se você quer falar sobre política, ainda mais, né? Porque você já vai ter prejudicado o algoritmo, ainda mais se não for um conteúdo esteticamente agradável. Acho que existe essa pressão estética e como que lida com ela, não sei, entendeu? Tem vezes que eu só me canso e aí eu fico sem produzir, ou então eu produzo do jeito que eu quero e eu falo foda-se. Mas tem vezes também que eu corro atrás. Eu acho que é um processo que é dialético, sabe? De você, às vezes, tá mais afim, às vezes tá menos afim. Mas também isso, de ter outras pessoas atrás de você, te ajudando, falando, pô, isso aqui poderia melhorar desse jeito. No TikTok, a estética tem características que são muito próprias do momento. Assim, sabe? O TikTok tem as trends, né? E as trends do TikTok, muitas delas são estéticas, né? Tipo, qual a forma certa de fazer um vídeo? E isso, tem um vídeo, por exemplo, que é muito legal, que é um funk super pesadão, assim, atrás. Eu dançando funk e só uma notícia do que o Bolsonaro tinha superfaturado a Covaxin. Esse é o todo do vídeo, um efeitozinho piscando. É o todo do vídeo, assim. É um vídeo que eu gravei para o TikTok, tem uma estética bem trash, mas que deu certo porque era isso que estava rolando na época. As pessoas estavam assim, uma frase e viralizava. E era isso. Então, acho que também vai um pouco das características de cada plataforma, assim. A expressão estética existe, isso é uma merda, e a gente se cobra muito sobre isso. E eu queria ter me cobrado menos lá atrás, né? Acho que isso é um ponto negativo, por exemplo, que eu produzo menos conteúdo do que eu poderia produzir, porque eu não tenho tempo para dar conta da pressão estética. Então, se eu quiser, tipo, gravar 2 vídeos por dia, bons, assim, tipo, que eu olho e falo, pô, esse vídeo tá legal, assim, isso vai me custar 3 horas do meu dia. Eu não tenho 3 horas para dar para o TikTok todo dia, né? Então, acho que a gente produz menos conteúdo por causa dessas coisas. É uma merda, mas enfim, é isso. É isso. Muito obrigada pela fala dos dois. E, bem, gente, por motivos de força maior, o Patrick ele vai ter que sair, infelizmente, aqui da nossa mesa. Então, a gente vai prosseguir respondendo com o Matheus, respondendo as perguntas que vocês fizeram no chat. E eu queria falar para o Patrick se ele gostaria de fazer uma fala final, para poder encerrar bonitinho. Ai, gente, queria agradecer, em primeiro lugar, o convite, fiquei muito feliz. Acho que esses espaços, como eu já falei, eles são muito importantes. Eu sempre sinto que as redes sociais, elas têm uma dinâmica que é individualista mesmo, né? Que tem o seu arroba ali, e a gente precisa pensar formas de como que a gente foge disso, né? E faz das redes sociais uma forma de atuação coletiva, né? Que serve a um propósito que é maior do que só a gente ter seguidores, né? E acho que essas coisas a gente constrói nesse tipo de espaço, sabe? Acho que as redes sociais, elas têm ganhado, né, um espaço importante na dinâmica política. A gente está assistindo isso no mundo inteiro. A gente percebeu tarde isso, né? A direita percebeu muito mais cedo que a gente. Tá aí o Trump, Bolsonaro, Boris Johnson, um monte de gente que foi eleita
a partir de uma atuação muito específica nas redes sociais, que a gente percebeu tarde. Acho que eles não conseguem mais com tanta facilidade, mas ainda assim a gente está atrasado nesses debates. E eu acho que a gente tem muita potência para ser uma organização que consegue juntar as duas coisas, que segue dando prioridade para as ruas, mas também sabe como fazer uma atuação profissional nas redes sociais. A gente tem figuras que são muito fenomenais, a gente tem uma política que é muito fenomenal, e assim, a gente tem grandes figuras de rede, sabe? Eu acho que não só eu e o Matheusinho, mas Simone, por exemplo, tem 20 mil pessoas no Instagram, sabe? Simone aqui de São Paulo. A Alice fez um maior sucesso no TikTok também. A Dani, sabe? A gente tem figuras, o Renato, que são muito grandes e que são grandes com a nossa política. Porque a gente tem uma política que dialoga com a juventude, a gente tem uma política que dialoga com outros setores, a gente tem uma boa política. E se a gente consegue... Porque é isso também, não adianta fazer uma puta estética bonita e não ter política, né? O PSTU não tem para provar isso. Eles são bons, assim, com design, não conseguem ter visibilidade porque eles não têm uma boa política. E a gente consegue juntar as duas coisas, então a gente tem muita potência e eu acredito muito nessa organização. E é isso, gente. Muito obrigado aí, de verdade, pelo espaço. Estamos super juntos. E é nóis. Espero e quero, em algum momento, fazer esse debate presencialmente, entendeu? Quando acabar esse coronga aí, a gente se junta para a gente pensar tudo isso juntos. Vamos gravar dancinha juntos pro TikTok. E é isso. Ó, beijão para todo mundo. Até mais, gente. Maravilhoso. Muito obrigada. Bem, gente, fala maravilhosa, né? Enfim, é tudo. Mas a gente vai seguir aqui respondendo as perguntas que vocês fizeram no chat com o Matheus. Já tudo bem? Tudo bem? Então, vamos lá. Essa pergunta aqui veio da Ju. E é bem grande, então eu vou tentar, peraí. Um conceito. Deixa eu ver aqui. Peraí. Tá. As ferramentas que utilizamos para a formação da militância e disputa da sociedade também precisam se adaptar a isso. Acho que, inclusive, na pandemia, com o surgimento do TikTok e, ao mesmo tempo, nosso afastamento físico um dos outros talvez tenha colocado um desafio que ainda não conseguimos superar, que é o de aprofundar e complexificar debates por meio de ferramentas de agitação e não de propaganda. Se a gente pensa o Facebook, que era uma rede social que as disputas aconteciam por meio... Aqueles que se perdeu. Por meio de textos maiores, já tem um pouco de muito uso. O Instagram e o TikTok tem um limite de 30 segundos de vídeo, que permitem poucos caracteres. Não estou falando só de texto, mas até os vídeos a gente tem que fazer com 5 minutos no máximo, porque as pessoas não assistem até o final. Enfim, não é exatamente uma pergunta, mas eu gostaria que você falasse como superar essa questão. Boa. Eu acho que eu entendi o ponto, sim. Acho que a gente tem, enfim, na comunicação de agora, um aceleramento, né? De como consumir o conteúdo, né? Então, se você tinha textões, agora você tem um vídeo de 15 segundos, no máximo 1 minuto e tal. Acho que é muito complicado pensar a agitação. A propaganda nem se fala. A propaganda é uma parada muito maior do que mais aprofundado, né? Mas a agitação também é difícil fazer, porque você tem que pensar o que está bombando, você precisa pensar o quanto de conteúdo cabe naquele TikTok, naquele Reels, porque é isso, gente. Se for muito conteúdo também, as pessoas não vão conseguir ver, que é muito rápido, né? E não tem como separar. Se você aperta, tira o som e não para o vídeo, né? Então, acho que é um desafio muito grande, assim. Acho que
eu acho muito difícil, inclusive, por isso que acho que eu ainda não consegui me adaptar tanto ao Reels e ao TikTok, porque para mim é uma lógica muito mais rápida do que os posts que eu faço, os cards que eu faço no feed comunzão, né? Então, acho que isso para mim é bem complicado. Então, eu acho que tem que ir mais ou menos por aí, assim, é isso? E sobre isso, né, também do afastamento físico, né? É, é um desafio, né? Porque a gente não consegue pensar conteúdo junto, né? A gente pensa conteúdo de forma separada e tal. E pensando assim, no rua mesmo, assim, acho que eu acho muito complicado pensar comunicação sem estar com as pessoas tipo, juntas conversando, pensando na política junto, e esse afastamento é muito ruim, assim. Acho que é isso que eu entendi. É isso, amigo. Maravilhoso. E acho que a gente vai para a nossa última pergunta, que é sobre esse debate do esteticamente agradável. O que vocês acham dos posts feitos para chocar o usuário? Como, por exemplo, as páginas sobre veganismo que fazem posts de bichinhos sendo usados na indústria, entre parênteses. Sinceramente, isso me dá vontade de dar um follow na página. Mas é claro que esse não é o único exemplo. Fecha parênteses. Vocês acham isso necessário ou acham que isso vai afastar as pessoas? Esse exemplo eu acho bem complicado, que eu acho que, assim, pensando no que eu já vi de veganismo, de páginas de veganismo que fazem isso, são muito pautadas de uma lógica muito liberal, né? Um veganismo muito liberal. O veganismo que a gente propõe, que a gente endossa, é um veganismo popular, né? Que quer disputar mais pessoas para o veganismo de uma forma que não é desse jeito, sim. Que é post pinga-sangue, né? Eu acho bem complicado. E acho que, inclusive, quando a gente pensa também em pessoas, né? Tem gente que aposta muito na estética de violência policial, expondo pessoas, jovens negros que são, enfim, é, agredidos pela polícia, expondo o rosto das pessoas. Acho que a gente tem que ter muito cuidado com essa estética que é mais agressiva, que é de denúncia também, né? Mas que às vezes expõe muito as pessoas que estão ali, né? E para falar sobre uma coisa que também tem um pouco a ver com isso, é como que às vezes a comunicação ela pode ser invasiva, né? Pode, enfim, é, ser inclusive uma ferramenta de opressão, né? Aqui em Brasília teve agora, né, o acampamento Luta pela Vida dos povos indígenas, e como várias pessoas com celulares, com câmeras, entravam em rituais de povos indígenas sem respeitar de nenhuma forma para conseguir a melhor foto, o melhor vídeo, a melhor produção de conteúdo, sacou? E, tipo, não é sobre isso. A gente não tem que achar que essa estética agressiva de tipo, mostrar a pessoa sofrendo, ou o animal sofrendo, tem um papel importante em alguns contextos, mas acho que, no geral, pode afastar as pessoas e pode desrespeitar também lutas históricas que a gente acredita que a gente constrói, né? Então, acho que tem muito isso, né? De como a comunicação também tem que ter cuidado para não ser uma ferramenta de, de opressão, de legitimar violências também, né? É isso. Muito obrigada pela fala. E eu queria perguntar se alguém quer fazer mais alguma pergunta ou não. Bem, tendo em vista que não tem mais questões ou moções em pauta, acho que a gente vai se encaminhando para o encerramento da nossa mesa. E queria saber se algum material... Aqui tem uma pergunta, tá? Queria saber se tem alguma recomendação de material. Cheguei atrasado, infelizmente. Que é isso, querida? Aqui é... Faz uma. Nada disso. Vou pegar ali um livro, peraí.
Vai lá. Material de recomendação. Acho que é, para responder essa e encerrar, né? Material de recomendação. Acho que eu recomendo muito esse livro da Helena Martins, do Ceará, Comunicações em Tempos de Crise, Economia e Política. Eu acho que dá... Ó, tá tudo marcado aqui. Isso aqui é bom, né? O negócio é bom. Que dá um panorama muito importante do tamanho do desafio que a gente tem no Brasil para falar de comunicação, porque a gente pode falar de comunicação popular sem saber o que a grande mídia, o que os grandes conglomerados de jornais fazem no Brasil e o que eles representam também. E acho que ela também fala das telecoms, né, que são a TIM, a Claro, a Oi, essas operadoras que também têm o domínio da internet e das telecomunicações no Brasil. É bem legal. Então, Comunicações em Tempos de Crise, da Helena Martins, Economia e Política, da editora Expressão Popular. E Políticas de Design, que é da UBU, que é também feito muito pela galera do design ativista, né, que é uma colateral aí do Mídia Ninja. Fala muito sobre estética, sobre tipografia, né, as letras, e as cores também é bem interessante, bem massa. E para me encaminhar para isso, em tempo de crise da expressão popular. Expressão popular. E para me encaminhar para o fim, gente, acho que a gente tem muitos desafios para pensar uma comunicação popular e que expresse, né, o que o nosso coletivo formula politicamente, né? Como o Patrick falou, a política tem que estar casada com o modo como a gente faz comunicação e como a gente coloca as nossas lutas para fora também, né? Pensando sempre que existem essas redes abertas e fechadas, como o Patrick falou, né? O que vai para mais pessoas, o que a gente consegue agregar de mais pessoas nessas redes fechadas, que esse espaço aqui é um deles, né? Os grupos de WhatsApp, o Discord, enfim. Acho que casando tudo isso, né? As redes abertas e fechadas e a nossa política que a gente vai conseguir colocar, né? O que a gente acredita na rua, nas redes e tal, casando esses dois espaços que são fundamentais para a gente, né? A gente não pode achar que tem como fazer mobilização nas redes sem rua, não tem, não vai ter base, não vai chegar na vida concreta da classe trabalhadora, da juventude, das LGBTs, das pessoas negras, dos povos indígenas, das mulheres, das pessoas com deficiência também, porque a comunicação tem que ser inclusiva, por isso que eu sempre falo, não custa nada a gente fazer um vídeo legendado, tem aplicativo para isso chamado CapCut, vou até colocar aqui, CapCut é gratuito, ele legenda automaticamente, você pode mudar a legenda, porque também tem que ser sobre chegar a mais pessoas, e a comunicação precisa ser também inclusiva. E acho que é isso. O Rua é um coletivo que, inclusive, quando eu entrei lá em 2017, me encantei muito pela estética, por como a gente constrói a comunicação do nosso coletivo, e acho que a gente segue acertando, né? Nessa estética, na política também, com certeza, e acho que a gente só tem a crescer, assim, com esses espaços coletivos que a gente troca entre nós, e saibam que a gente está aqui para também somar, né? Eu, Patrick, Simone, Hélice, pessoas que formulam comunicação, para além do Rua, né? Também estão aqui para somar, para construir, para fazer chegar o conteúdo cada vez mais longe, porque é tecendo essas redes de apoio entre nós, de solidariedade, que a gente vai conseguir atravessar esse período e derrubar Bolsonaro, e depois de derrubar Bolsonaro, encantar a juventude para construir o projeto que a gente acredita, que é anticapitalista, que é socialista, que é LGBT, que é negro, que é indígena e que é feminista. É isso. É isso, querido. Muito obrigada pela fala, é maravilhoso. Acho que todos nós achamos isso. Então, muito